Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um Jornal de Domingo do canal Xadrez Brasil do YouTube. Eu vou começar falando aí do torneio de candidatas, tá bom? Então foi finalizado o torneio de candidatas, parabéns aí a Alexandra Goriatkina, que fez um torneio incrível e agora vai ter a chance de disputar então o campeonato mundial feminino contra a Zhu Wenjun, que é a atual campeã mundial chinesa, Zhu Wenjun. Então a Alexandra Goriatkina vai ter aí, por ser a vencedora do torneio de candidatos, vai duelar a Zhu no ano que vem, 2020, tá bom? E aqui tem até uma posição da partida aqui da Alexandra Goriatkina contra a Alexandra Kosteniuk, e uma posição muito legal aqui, brancas jogam, e nessa posição aqui o cavalo parece tá cravado, né? Aqui o bispo tá fazendo uma cravada, mas nessa posição a Goriatkina calcula bem e captura aqui em E6, porque na verdade depois de bispo toma em E6, dama toma em E6 com cheque, né? Então vai estar desprotegendo aqui o cavalo, mas tudo bem porque vai ser com um tempo, né? E aqui, se por acaso a Alexandra capturasse o cavalo primeiro, poderia fazer o lance intermediário aqui com cheque, bispo toma em F7 e depois capturando o bispo na sequência e entrando aí num final melhor, com um peão a mais, né? E uma posição onde o rei está exposto e tudo mais. Então aqui, nessa posição, então depois de bispo toma em E6, seguiu com bispo toma em E6, dama toma em E6, rei H8. E aí, enfim, o bispo aqui tá atacado, mas também tá protegido. E aí o cavalo saiu daí e a partida seguiu normalmente, tá? Por mais alguns lances aqui, deixa eu só mostrar como é que terminou aí a partida aqui, cravando. Não tem problema, né? Aqui o bispo não pode capturar com ideias aqui de dar um ataque descoberto sobre a torre, porque o cavalo captura aqui em F2, defendendo a torre, né? Então essa posição seguiu ainda por mais alguns lances. Aqui, enfim, a posição já muito melhor para as brancas, né? Ameaçando aqui um cheque, dando um duplo, né, no rei e na dama. A torre teria que provavelmente que sacrificar e tudo mais, enfim. Posição complicada aqui. Aqui a Alexandra Kosteniuk foi para um lance desesperado, o bispo toma em F2. E aí em mais alguns lances aí a Kosteniuk abandonou, né? Vitória aí da Goriatkina, então se tornando aí a campeã do torneio de candidatas de 2019. Parabéns, muito bom. Queria continuar falando aqui sobre o torneio Poliovski, que teve também o torneio Karpov Poliovski 2019, um torneio bastante forte. E a gente teve aí como campeão o Vladislav Artemiev. Então foi muito bem aí no campeonato, parabéns, jogador fortíssimo. Tem uma posição interessante aqui dele jogando contra o Vladimir Fedosev. Ele tá de brancas, agora as negras ameaçaram, acabaram de jogar aqui cavalo em C5, né? Ameaçando capturar aqui em A4 agora, dando um duplo na dama e no bispo, né? Então nessa posição o Artemiev faz um lance muito interessante aqui, que é o lance E6, entregando aí um peão, deixando aqui também o peão de A4, permitindo aí esse duplo, né? Então é um lance muito bonito aqui, foi muito bem calculado. É uma posição extremamente complexa, não é tão fácil de explicar a profundidade aí desse lance, tá? É um lance verdadeiramente profundo, mas vai trazer consequências, um final melhor aí para as brancas daqui a 15, 20 lances, tá? Mas é bonito, né? Um lance como esse, assim, não é tão comum de ver, onde as pretas têm pelo menos 4 peças segurando aqui em E6, né? Mas na verdade aqui abriu-se um ataque descoberto sobre G7. A partida seguiu aqui com cavalo toma em A4, né, dando um duplo. E aqui a sequência então do Artemiev, que ele calculou, foi dama B4, né? Esse lance sai do ataque do cavalo, ataca o cavalo e também está atacando a dama, praticamente forçando a troca. E aí tem esse lance intermediário, né? Depois de dama toma aqui em B4, ao invés de recapturar aqui a dama imediatamente, primeiro com E toma em F7. Então esse foi o bonito do lance de E6, né? E aí a partida, enfim, as brancas aqui detentoras, né, do par de bispos conseguem abrir aí um pouco a posição, né? E ficam melhor aí durante a partida. Conseguem depois dessa sequência encaixar aí os melhores lances, apesar de estar com um peão a menos na posição, mas com o par de bispos, com muito espaço para as torres poderem jogar, o Artemiev acabou vencendo. Deixa eu mostrar mais alguns lances, né? Não vou entrar no nível de profundidade aqui de uma posição como essa,
mas realmente só para mostrar a beleza aqui, ó. Aqui já igualou a questão de peões. E aí, mais alguns lances, vê que não é uma sequência muito fácil. Claro que o Artemiev não calculou tudo isso, foi mais posicional, né? Foi um lance mais posicional, mas a gente vê que aqui é uma situação bem complexa. Legal esse lance aqui, bispo H3 deixando a torre, né? Se a torre for capturada, o bispo captura de volta, dando cheque e capturando a outra torre na sequência. Então, cheio das questões táticas. Esse lance aqui ataca o cavalo e abre um ataque sobre a torre. E aí agora ganha material, né? E aí as brancas vão ficando realmente muito melhores. As negras continuam jogando, afinal de contas, se conseguir trocar a torre, todos os peões e uma peça menor, vai sobrar rei e bispo contra rei e é empate, né? Então as pretas ainda tentam mais um pouco. Mas agora, enfim, esse cavalo aí cravado vai cair daqui a pouco. E agora o lance bem preciso que finaliza a partida. Bispo aqui em E3 tirando a casa de G1 da torre. Esse cavalo tá cravado e não tem como defender, esse cavalo vai ser perdido, né? Então nessa posição o Fedoseev abandonou aí a partida. Ah, Rafael, mas não dá pra jogar um D4 aqui? Aqui simplesmente bispo toma, torre toma. E depois de torre aqui em A5 dando cheque, a torre não pode cobrir. O rei não consegue mais ficar defendendo aqui essa torre. E aí, muito material a mais, né? Torre e bispo a mais não vai ser dificuldade aí pro Vladislav, pro Artemiev vencer, né? Então legal, parabéns aí Artemiev, um torneio duro, né? Fortíssimo, uma grande conquista aí. Queria comentar também do Campeonato Continental Asiático de 2019. Você imagina, né? O nível de força. A gente tem hoje uma gama enorme de chineses que estão entrando aí para o hall dos melhores jogadores do mundo, né? Então, um dos torneios mais fortes aí do mundo, com certeza, o Continental Asiático 2019. E o vencedor aí do torneio foi o Le Quanlin. Esse jogador aí é muito forte, realmente a gente tem uma partida dele aqui contra o Alireza Firuja. Eu já mostrei também partidas do Alireza Firuja no canal, também é um jogador fantástico. E nessa posição o Le Quanlin tá de brancas aqui, brancas jogam. E é interessante que ele já sacrificou aí uma troca, né? Então ele tem uma torre e um bispo contra duas torres aí das negras. No entanto, a posição aqui, essa torre aqui não tá conseguindo achar lugar para jogar, né? Então isso que é interessante aí dessa posição, né? Essa torre não tem como entrar no jogo. E aqui o Le Quanlin, apesar de estar com uma troca a menos, faz um lance que choca muitas pessoas. Aqui é o lance dama E4, propondo a troca de damas, mesmo estando com uma troca a menos. Assim, bispo e torre contra duas torres em geral, a gente quer manter as peças no tabuleiro para criar ameaças, né? E aqui realmente o Firuja não pode capturar aqui. As brancas ficariam muito bem numa situação dessa. Essa maioria de peões aqui vai fazer confusão. O rei muito bem colocado, vai ter a criação de peão passado, né? E essa torre, a torre aqui das negras, continua sem poder jogar, né? Então é muito interessante uma posição como essa. Por isso que o Firuja não trocou aqui as torres, ele jogou dama F7. E aí o Le Quanlin faz mais um lance. E o Firuja abandona aqui o lance torre E6. Esse lance é muito forte porque ele pressiona D6, ele pressiona G6, ele dá a casa de 8 para o bispo, né, para poder atacar a dama e fazer um raio-x em G6. E aí é muita pressão realmente. E aí com dois peões a mais também, né, compensação suficiente pela troca, né, por uma torre por um bispo e dois peões. Então a posição, além de tudo, bem melhor. E por isso que nessa posição o Firuja abandonou a partida. Uma partida bastante interessante. Também tá de parabéns aí o Le Quanlin, um torneio muito forte. E um resultado aí muito bacana. Bom, o que mais que eu tenho aqui para falar? Só lembrando, né, pessoal, a gente vai ter esse ano o Fischer Random Chess 2019. Eu fiz até uma live esses dias, onde a gente jogou aí o Chess 960, como também é chamado Fischer Random Chess. E foi muito interessante, eu mesmo nunca tinha jogado e acabei descobrindo as regras, foi bem legal e pude ter aí a oportunidade de comemorar os 75 mil inscritos. Foi uma live meio que surpresa, mas bastante gente compareceu, a gente teve mais de 1000 pessoas ali ao vivo e nos divertimos muito ali no torneio, foi muito legal conhecer essa modalidade. Esse ano a gente vai ter então o torneio oficial, né? A gente, se eu não me engano, as eliminatórias são agora no dia 30 já, começam as partidas oficiais. Então semana que vem, né, no próximo domingo aí, partidas oficiais eliminatórias do Fischer Random Chess 2019, com participação dos melhores jogadores do mundo, Magnus Carlsen, Caruana Nakamura e toda essa galera. Então vai ser demais ver esse torneio. Bom, pessoal, uma coisa também que ganhou destaque
aí essa semana que vale a pena ser mencionada, foi a partida do Poletinho, contra o Rafael Chess. O Rafael Chess, muitos de vocês devem conhecer, tem um canal também no YouTube sobre xadrez, e na live dele ele jogou contra o Poletinho. O Poletinho é um jogador iniciante, está aprendendo aí a jogar xadrez, e mitou a partida dele contra o Rafael Chess, porque ele foi para uma abertura que é muito utilizada. Eu vou confessar que eu usava também essa abertura quando eu aprendi a jogar xadrez, né? Mas acabou que ficou lá uma lição para todo mundo. O Rafael Chess, de forma bem humilde, conseguiu mostrar para todo mundo ali que realmente quando a gente fala que na abertura tem que se dominar o centro, né? Esse aqui é o centro e esse aqui é o grande centro, né? Deixa eu ver se consigo pôr de outra cor aqui. Bom, enfim, pronto. E esse aqui é o grande centro, né? Opa, esquece essa seta aí, tá? Então tem o centro e o grande centro. Essa é a região principal que a gente tem que dominar na abertura, né? E não é à toa que a gente fala isso. O Poletinho aqui tá de brancas, ele abriu com H4, e depois de C5 aqui, jogou com torre H3. É a coisa mais comum do mundo, mas é claro que numa live e tudo mais, acabou ficando um pouco cômico, né? Aqui o bispo já estava atacando a torre teve que sair, e agora A4 e depois de E5. Percebam como o Rafael Chess vai dominando o centro, né? E o Poletinho vai para essa estratégia de sair com as torres, né? Liberar aqui os peões para as torres poderem jogar. E isso faz com que as torres virem alvo fácil logo de cara, né? Aqui o Rafael continua com o desenvolvimento, né? E aí mais alguns lances realmente começa a complicar. Essa torre agora já está com problemas, né? O bispo já não deixa ela jogar, o peão está tirando casas importantes, tem poucas casas realmente. E aí já vai ficando espremida, né? A gente vê agora, tomou um duplo aqui de cavalo. Então em poucos lances aqui as pretas já estão ganhas, né? E aí, enfim, eu não vou continuar. Aqui já perdeu as duas torres, né? Então acho que não precisa continuar aí a análise. Poletinho, quero te agradecer aí por ter feito essa partida contra o Rafael Chess. Eu tenho certeza que como você jogou isso, muitas pessoas jogam isso quando estão começando. Eu já fui professor de crianças e era o que eu mais via, não só crianças, quem está começando, né, de iniciantes. E a coisa mais comum do mundo é quem está começando fazer isso, né? A coisa natural. Você quer tirar a torre tá presa, você sobe os peões e vai com as torres. Afinal de contas, as torres são fortes, né? São peças de longo alcance e a gente imagina que tirando elas logo de cara, a gente vai poder realmente atacar peças e ganhar peças do adversário. Mas na verdade, quando você pega um jogador um pouquinho mais experiente, a gente vê que isso não funciona. Então a importância aí de jogar desenvolvendo o centro, desenvolvendo as peças, né? Dominando o centro, desenvolvendo as suas peças. E aqui então ficou famosa, aí muita gente pediu, faz aí análise da partida do Poletinho e tudo mais. Tá bom? Então, Poletinho, também quero te agradecer aí porque realmente foi uma oportunidade que você nos deu de passar essa mensagem aí, passar essa lição para muita gente. E você, como está começando, né, é um iniciante, que bom que você teve também essa oportunidade de passar por isso, né, e poder aprender. Muito bacana. Quero comentar então agora sobre a partida do inscrito. A gente tem a partida aqui do Fabinho Vieira, que é um inscrito, ele mandou essa partida e eu achei interessante mostrar essa partida aqui para vocês, porque além de tudo ela tem uma história engraçada. Que o Fabinho ele estava jogando numa casa de praia, tá, de férias, com uns amigos, casa cheia e tudo mais. Vamos jogar, tá bom, monta ali o tabuleiro e tal, e começa a jogar a partida. E em certo momento, enfim, vamos parar, as crianças têm que dormir, tá tarde e tal, não sei o que, o cachorro esbarra, enfim, as peças caem no chão e eles voltam a jogar no outro dia e tem que lembrar, né, que posição que tava e tal. E é uma situação que eu acho que acontece com muita gente, comigo já aconteceu, é normal. Esse é o xadrez do dia a dia, né? Esse é o xadrez de verdade ali, do cotidiano, né? E vamos dar uma olhada aqui, então, o Fabinho Vieira tá aqui de brancas. E o amigo dele, então, lá da Casa da Praia, tá de negras. O Fabinho começou aqui com o cavalo F3, temos C5, cavalo C3, dama em A5. Então, legal. Na partida anterior do Poletinho, eu mostrei o que acontece quando você sai com as torres no começo do jogo. E aqui a gente vai ver também, né, o adversário do Fabinho é iniciante. A gente vê por esse lance que ele já sai com a dama logo de cara, né? E também é um erro bastante comum entre os principiantes. E4, o Fabinho está fazendo a coisa certa, está desenvolvendo todas as peças aqui em direção ao centro, né?
Então veja como as 4 casas aqui centrais já estão dominadas aí pelo Fabinho. B6, A3, D6, D4, rompendo aí no centro, H5 e agora provavelmente liberando para a torre poder jogar em H6. Você vê que coincidência, né? A partida do Poletinho e essa do Fabinho trazem ensinamentos similares. Bispo aqui em B5 cheque, cavalo D7, cavalo D2 e agora com ideias aqui o Fabinho já percebe que essa dama tá sem casa, né? E ele tá ameaçando aí provavelmente um cavalo B3 ou cavalo C4, essa dama vai ter problemas. E depois de A6 então, cavalo B3, olha só, e a dama já não tem mais casa. Então fica aí a lição também, foi saindo muito cedo com a dama, olha o que aconteceu, a dama é a peça mais valiosa, né, tirando o rei, e agora realmente não tem o que fazer, né. Toma B5, cavalo toma aqui em A5, então o Fabinho já venceu aí a dama. A partida segue agora com D5, torre H6, olha lá o problema da torre de novo, né? Aqui o adversário dele primeiro quis sair com a dama e agora tá querendo sair com a torre e não percebeu que essa torre não poderia sair tão cedo, né? Bispo toma aqui em H6, G toma em H6, dama toma em H5. Agora o Fabinho com material a mais vai ganhando aí um pouco mais de material, né? Agora eu quero mostrar uma coisa que vai acontecer mais daqui a alguns lances. Bispo A6, deixa eu mostrar como é que continua aqui. H3, B4, olha só, né? Então não é porque a gente tá ganhando que tem que tomar cuidado, né? Não pode descuidar aqui nessa situação. O peão tá atacando o cavalo e o bispo tá atacando a torre. Talvez aqui, enfim, ainda o Fabinho encontrou um recurso aqui interessante, que foi o lance A, toma aqui em B4. Aí depois de C, toma aqui em B4. A partida segue aqui com torre F em E1. B toma C3, torre toma em A5. O Fabinho tem bastante material a mais aí, perdeu um pouquinho agora da vantagem, mas a partida continua, ainda tem bastante vantagem. Bispo C4, dama toma C3, torre C8, B3, e agora colocando um dilema aqui para esse bispo, né? Apesar de que ele ainda pode jogar aqui em A6, atacando aqui a dama e defendendo a torre, né? Mas a partida segue com o bispo G7, e agora cai mais peça. Enfim, a partida vai continuando aí. O Fabinho vai levando suas peças pro ataque. Agora um pouco de reação aí do seu adversário. Torre A8 foi um excelente lance, deixando a dama e ameaçando o checkmate aqui. Muito legal, Fabinho. Excelente lance aí, torre A8. Exclama. Torre A8 e agora a dama tá atacada, dama E2. Bispo D4 fazendo pressão e F2. O adversário dele tá fazendo a coisa certa, tem que buscar oportunidade, tem que buscar contra-jogo. A partida segue aqui com torre B1. Cavalo toma em F2. Rei F1, tirando aqui o rei da mesma diagonal. E nessa posição, então, foi a posição que eles pararam, tá bom? E aí pararam, e aí veio criança, vem cachorro, derrubou as peças, vamos jantar, vamos dormir. Aquela coisa de casa de praia, né, lotada de amigos e tudo mais. E aí acabou a partida nessa posição. E no dia seguinte eles foram remontar ali. E é interessante que depois o Fabinho tinha anotado, tá? Tinha anotado aí os lances e tudo mais. Então ele poderia remontar aí a posição, mas é aquela coisa, tá entre os amigos, não, eu lembro, eu sei como é que tá, não precisa olhar na tua anotação, tava assim, tava assado e tal, e aí é meio chato você falar, né, não, peraí, vamos olhar lance a lance, afinal de contas não é um torneio, você tá ali entre amigos, né, você não vai querer arranjar briga ali com o seu amigo, e o Fabinho deixou quieto, falou, tá bom, deixa montar aí do jeito que você quiser então, e até que o amigo dele montou parecido, mas montou dessa forma aqui, o peão que estava em H6 veio parar aqui em E6 e dessa forma então eles continuaram a partida, né, e tudo bem, quem nunca passou por isso, né, e aí a partida segue então com torre toma em A8, agora C3 tentando desviar aqui o bispo da defesa do cavalo, um excelente lance, bispo toma em C3, dama toma F2, torre C8, você vê como a guerra continua aqui, né, apesar de ter perdido a dama e a torre tão cedo, o seu adversário ali, o adversário do Fabinho tá lutando bravamente, né, e a partida segue aí. Dama D4, E toma D5, dama toma D5, E6 atacando a dama, dama H5 batendo em F7, cavalo E4, e agora rei E2, foi um lance jogado pelo Fabinho, foi um lance errado, e eu queria mostrar essa posição exatamente para mostrar como não existe jogo ganho, jogo fácil, né, principalmente, claro, entre jogadores que não são profissionais, né, então vale a pena continuar jogando, né, sempre que você puder evitar abandonar tão cedo, porque muita coisa pode acontecer, e nessa posição o adversário do Fabinho vira o jogo então agora com o cavalo G3, dando um duplo aqui no rei e na dama, né, o Fabinho não percebeu e acabou perdendo a dama, mas continua a partida, da mesma forma que o Fabinho estava melhor, agora está pior, ele continua jogando aqui, né, quem sabe pode melhorar, afinal de contas tem
peão passado aqui na coluna H, e o Fabinho vai para o que ele tem de forte aí, vai para esses peões. G4 atacando aí o cavalo, torre toma C4, G toma em H5, torre C8, torre B7 cheque, rei em E8, torre B4, vai querer colocar aqui a torre atrás do peão passado, que é uma excelente manobra. Rei E7, torre H4, torre H8, tentando parar o peão. H6, torre H7, parando o peão. Rei G4, E5. E agora o adversário do Fabinho também vai com os seus peões aí, tentando criar oportunidade de, de promover um peão passado, né? Rei H5, rei F8, torre aqui em G4, D5, torre A4, D4, torre A5, F6, e esses peões agora estão muito bem protegidos, né? Perigosa a posição, torre A6, torre toma em H6. Esse aqui foi um lance desesperado aqui do adversário do Fabinho, ele sacrifica aqui a torre para tentar depois passar esses peões e criar uma oportunidade. Aqui a posição está bem equilibrada, dá para continuar simplesmente com D3 aqui, a ideia certa é continuar correndo com esses peões, né? Mas aqui ele desespera, joga torre H6, rei toma H6, agora D3, rei G6, rei aqui em E7, H4, e aqui mais uma vez, né? Depois aqui de D2, torre A1, que foi o lance jogado, por incrível que pareça, as pretas vencem numa posição como essa, apesar de estarem com uma torre a menos, esses peões são muito perigosos, e o lance que deveria ter sido jogado aqui pelas pretas, forçado, seria esse lance E4 para poder defender aqui o peão de D2, tá? Esse lance seria vencedor para as negras, por incrível que pareça, tá? E4 venceria, por exemplo, H5, E3, H6, E2, H7, D1 promovendo aí para a dama, H8 promovendo para a dama, dama toma em A1 e esse lance protege o peão de F6 e ameaça promover o próximo, tá? Pretas estão ganhas aqui, apesar de que as brancas teriam muito cheque, né? Dama dá muito cheque, o rei ia ter que ir escapando aí, mas alguma hora não ia ter mais cheque e as pretas estão vencendo, né? Então, olha como finais são perigosos, né? Apesar de estar parecendo aqui que o Fabinho tá vencendo a partida, o lance E4 poderia vencer. Mas aqui o adversário não percebeu isso, trouxe o rei e agora ficou tarde demais, porque torre D1 vai capturar esse peão, não tem mais como defender. E4, torre toma D2 e agora ó, tá muito melhor para as brancas, né? Um peão passado ali na coluna H, a partida aí segue por mais alguns lances. Ainda assim é um final emocionante, mas agora dama e torre contra rei e dois peões, apesar de dois peões avançados, não dá mais tempo, né? Aí o Fabinho em mais alguns lances aí consegue encontrar aí um checkmate no adversário. Legal, legal a partida, né? Eu acho que essa partida traz várias lições, traz várias reflexões, tanto na questão aí do desenvolvimento das peças, tomar cuidado com trazer a dama na partida, tomar cuidado com trazer a torre logo no começo. São peças que tem que jogar ali meio de sniper no começo do jogo, né? As torres sempre ficando ali no começo do jogo na primeira, segunda horizontais, a dama também na segunda horizontal, né? E o resto das peças a gente vai subindo com muita cautela, os peões, os cavalos, os bispos, né? Achando postos. Você tem que dar roque, né? Defender o rei e tudo mais. E essas partidas, tanto a do Poletinho quanto essa aqui do Fabinho Vieira, mostraram isso. Outra lição importante que a gente viu nessa partida é as possibilidades de reviravolta são muitas no xadrez, né? Então, não existe jogo fácil, não existe jogo ganho, né? Tem que sempre tomar cuidado, porque você pode estar melhor na posição e de repente um desvio ali e o seu adversário pode virar a partida. E mesmo assim, mesmo se o seu adversário virar, não desista que você pode ir lá e virar novamente, né? É isso, eu queria comentar também, pessoal que está começando a estudar, o pessoal que está querendo se aprimorar, tá? Tem a Academia Xadrez Brasil, já está no ar já faz algum tempo, xadrezbrasil.com.br, tá? Então, especificamente sobre o tema que a gente comentou hoje de abertura, né? Existe aqui um capítulo, um curso, Introdução às Aberturas, né? Esse aqui mais especificamente para quem está começando. E aí você vai ter aqui conceitos de abertura, abertura Rui Lopes, gambito da dama recusado, né? Aqui a gente tem aqui para começar 20 aberturas aqui, para poder ir se familiarizando com o nome, poder entender conceitos de abertura, né? Aqui, por exemplo, se eu fizer o lance H4, né, ele já me explica aqui, ó, H4 ou H3 ignoram o centro e não obtém, ou nem se preparam para obter nenhuma peça desenvolvida, né? Então não traz muita vantagem, né? A mesma coisa aqui com A4, e a gente assim vai aprendendo, né? Vou fazer aqui D4, ó. É tão bom quanto E4, controla o centro, né? E ambas abrem linhas aí para o desenvolvimento de outras peças, né? Então, assim, com isso a gente vai aprendendo. Ó, E3, ó. Se o seu movimento controla o centro ou desenvolve uma peça em direção ao centro, você está fazendo algo certo, né? Se a sua jogada não conseguir realizar essas ações, tente novamente.
e assim a gente vai aprendendo, né? As aberturas, aqui ó, pronto, ó, esse é um bom movimento clássico, luta pelo controle do centro, luta pela casa D5 em particular, né? Ganha aí algum território, os peões mapeiam espaço e libera caminho para o desenvolvimento do bispo e da dama, tá? Então a gente, depois de aprender essas lições, né? Aqui vamos para a próxima, né? Mais uma aula aí concluída. Vamos conhecer aí a Ruy Lopes, por exemplo, e aí você já vai para a próxima, e aí você vai entender os conceitos aqui da Ruy Lopes, uma das aberturas mais antigas, também é chamada de abertura espanhola, né? Foi mencionada por Lucena em 1490, analisado por Ruy Lopes, sacerdote espanhol. Então você também vai conhecer um pouco de história, né? Que é o que eu trago muito para o canal, é o que eu trago no jornal e também levo para a academia, tá bom? Que aí a gente começa a ter uma noção aqui, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas, enfim, esse é um dos cursos, tá? De vários cursos que tem na academia, e esse curso especificamente trata sobre introdução aí às aberturas, pode ser uma boa, tá? Para principalmente aí esse curso em específico para quem está começando. Para quem já sabe xadrez, também tem outros cursos, tem curso de estratégia, cursos de tática, e vale a pena, para quem ainda não conhece, dar uma olhada aí na Academia Xadrez Brasil. Pessoal, é isso. Acho que o jornal vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para todos vocês, um bom final de domingo. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado!